Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Então, o meu nome é Ezequias Cloy, acadêmico do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Paraná, e hoje trago para vocês esse vídeo que se refere aos métodos para determinar a precipitação pluviométrica média de uma bacia hidrográfica. Então, primeiramente, é importante a gente ressaltar que as precipitações, elas são o vapor de água, né, da atmosfera, que são depositados sobre uma superfície terrestre. E ela pode ser de diferentes formas, de granizo até chuva, que é de maior ocorrência aqui na nossa região, né, no Brasil. Então, a gente tem por que é importante, né? Porque é o principal meio de entrada para a realização do balanço hídrico em uma dada região, são as precipitações. E aqui, em especial, no caso das chuvas, né, elas podem ser classificadas tanto como convectivas, né, que ocorre quando a massa de ar aquecido ele sobe muito alto, fazendo com que, por diferença de densidade, ocorra a precipitação, né, devido ao esfriamento das partículas. A gente tem aqui, por segundo, as chuvas orográficas, né, que seriam quando ocorre essa massa de ar, ela vem das regiões litorâneas em direção às montanhas, morros, né? E essa elevação na altitude faz com que ocorra também uma diferença no gradiente de temperatura, fazendo com que ocorra a precipitação. As ciclônicas frontais e frente quente, assim como as de frente fria, levam muito em consideração as massas de ar. Então, no primeiro caso, as massas de ar quente, eles vêm de muito longe, e quando encontra a massa de ar fria, faz com que ocorra essa precipitação aqui, devido também a esse gradiente. A de frente fria, por sua vez, né, é mais relacionado a quando a massa de ar quente, ela decai, ela entra em contato com a massa de ar fria, que está mais abaixo, e essa diferença na altitude faz com que ocorra a precipitação. Então, levando em consideração o que foi comentado anteriormente, né, a precipitação média dentro de uma bacia hidrográfica, ela é o quê? É uma lâmina de água, né, de altura uniforme sobre toda a área da bacia, né? Então, associada a um perímetro de tempo, pode ser em horas, dias, ou até mesmo ano. Então, como é que a gente tem que levar em consideração, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai analisar uma bacia? Então, a gente tem aqui uma bacia hidrográfica, né? Então, primeiramente, é importante a gente definir o limite dessa bacia, que ela pode ser tanto pelo divisor topográfico, né, que seria um relevo, no caso dos morros ou as montanhas, assim como o divisor freático, né? Porque a gente sabe que não necessariamente o relevo mais alto é o que a rocha impermeável também está condizente com aquilo. Porque às vezes eu posso ter um relevo, mas a rocha impermeável não está delimitando aquela bacia. Pode ser que eu tenha uma montanha muito grande aqui, por exemplo, mas o lençol freático, né, a rocha impermeável, ela está mais aqui. Isso faz com que a delimitação dessa bacia seja pela rocha impermeável. Então, sabendo disso, né, a gente tem que ocorre uma precipitação sobre essa bacia, e a saída de água vai ser ou por percolação profunda, né, pela infiltração dessa água. A gente tem também a evaporação, a transpiração, né, em conjunto as duas a gente tem a evapotranspiração, e via redes de drenagens a gente tem também a vazão. Então, por que é importante a gente calcular a precipitação média das bacias? Porque a gente consegue inferir sobre o regime pluviométrico dessa bacia. Assim também a gente consegue determinar o balanço hídrico de uma bacia hidrográfica, ou até mesmo fazer uma comparação entre bacias hidrográficas. Então, sabendo disso, é importante a gente levar em consideração que a gente tem 3 métodos diferentes para a mensuração média das precipitações das bacias hidrográficas. Então, a gente tem primeiro o método aritmético, por segundo o método litíssimo, e por terceiro o método das isoietas. O método aritmético é um método que é mais utilizado sobre áreas suaves, né, ou planas. Então, recomenda-se áreas de bacia menor que 5.000 quilômetros, e é importante levar em consideração a uniformidade das estações, ou seja, aonde que elas estão alocadas. Por segundo, a gente tem o método de Thiessen, né, conhecido como o método dos polígonos de Thiessen, que é utilizado para áreas suavemente ou onduladas, né? A gente vai ver mais para frente como é que a gente faz esses polígonos, que leva em consideração que a área de influência das estações, ou seja, cada estação ela tem uma área de influência específica. E é também importante a gente levar em consideração a disposição
das estações da bacia, né? Que leva em consideração a área de influência. Por último, a gente teria os métodos das isoietas, né? Ou seja, que é o mais utilizado em áreas onduladas, ou seja, áreas bem orográficas. Que é importante porque ela leva em consideração o relevo das bacias, ou seja, onde estão tracejadas cada isoieta, né? E também em relação à representatividade dessas isoietas. Então, por exemplo, a gente consegue ver que essas isoietas aqui, ó, entre 150 e 200, elas são mais representativas, né? Do que a gente comparar com essa entre 200 e 250, né? Que é uma linha menor, ou seja, uma região menor de altimetria. Então, como é que a gente faz para calcular, né, essas isoietas? Então, a gente vai pegar aqui primeiramente pelo método aritmético. Como que a gente faria isso? Então, a gente tem lá uma fórmula, né? Precisa calcular a precipitação média da bacia. Então, ela vai ser a somatória das precipitações, considerando milímetros, dividido pelo número das estações, né? Então, a gente tem aqui 4 estações, Z, X, Y e W. Eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo para esse exemplo aqui. No mês de março, a gente tem as precipitações para a estação X, Y, Z e W consecutivamente, ou seja, N é 4. Eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e fizessem esse cálculo agora. Feito isso, né, nós temos que a precipitação média dessa bacia ela vai ser de 165 milímetros durante o mês de março. Né? Então, essa foi a precipitação média, que levou em consideração o método aritmético. O segundo método, que é o método de Thiessen, ele leva em consideração o quê? Os polígonos de Thiessen. Né? Então, como a gente vai fazer? A gente tem aqui uma bacia hidrográfica, tem as estações, né? C, X, Y e W. E como é que a gente faz? Primeiramente, a gente faz o quê? A união desses pontos. Então, vou fazer uma união de Z para X, X para Y, e assim consecutivamente. Feito isso, a gente vai fazer o quê? A parte B, né? Que é traçar uma reta perpendicular nesses segmentos que unem esses pontos. Né? Então, a gente vai dividir em partes iguais. Então, aqui a gente tem de Z para X, a gente passa uma reta e divide a meio. As demais, a mesma coisa. No caso C, né, a gente tem aqui que as retas perpendiculares aos pontos, a gente precisa fazer um cruzamento entre elas, ou seja, todas elas vão ser perpendicular a um único ponto. Então, a gente vem aqui e faz uma traceja uma linha unindo todos esses pontos. Feito isso, a gente vai definir, então, né, quais seriam os polígonos de Thiessen e, portanto, a área de influência de cada estação dentro dessa bacia hidrográfica. Então, a gente consegue perceber que a área Z tem maior influência com relação à área Z, né? No caso, a área X tem maior influência sobre a área Z, assim como a área X tem maior influência sobre a área W e Y consecutivamente. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente tem aqui que, para o cálculo da precipitação, a gente vai fazer a somatória das precipitações dessas bacias, né, vezes a área de influência, né, dessa bacia, dividido pela somatória da área de influência das bacias, né? Então, todas elas partindo de 1 até n, que nesse caso seria o 4. Então, aqui eu tenho um exemplo de cálculo. Eu gostaria que vocês dessem uma pausa nesse vídeo agora e fizessem o cálculo das precipitações médias para o mês de março, levando em consideração o método de Thiessen. Feito isso, né, a gente vai chegar aqui a uma conclusão de que a precipitação média para o mês de março em relação a essa bacia foi de 152,3 milímetros, ou seja, essa foi a precipitação média, levando em consideração a área de influência de cada uma das estações pluviométricas. O terceiro e último método, por sua vez, né, ele leva em consideração as isoietas, ou seja, as linhas de altimetria que cortam essa bacia. Então, a gente tem aqui, como que a gente calcula, né? A gente vai ter uma bacia hidrográfica aqui. Então, a gente vai começar o quê? Qual seria a precipitação média dessa bacia? É a somatória, né, da área entre as isoietas, que multiplica a precipitação referente a uma isoieta, mais a precipitação da segunda, ou seja, se eu vou pegar a precipitação daqui, da parte inferior para a parte superior, a gente vai pegar primeiro 50 e depois 100. Então, ele vai dividir por 2, tudo isso dividido pela área de influência dessas isoietas. Então, a gente tem um outro exemplo aqui para o mês de março, né? Então, levando em consideração todas essas mensurações, da P150, assim como a área de influência dessas bacias, eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e resolvessem esse exercício. Feito isso, né, a gente vai ter que
Durante o mês de março, ocorreu uma precipitação de 149,5 dentro dessa bacia hidrográfica. Então, só para a gente fixar o método, a gente tem 3 métodos, né, para os cálculos. O primeiro método aritmético, leva em consideração a uniformidade das estações, calculado por uma expressão um pouco mais simples. A gente tem um segundo método, né, que seria o método de Thiessen, onde leva em consideração a área de influência dessas bacias, por sua vez, calculado com uma expressão um pouquinho mais complexa com relação à primeira. E a gente tem, por terceiro, o método das isoetas, né, que leva em consideração a área do relevo da bacia, calculado por uma expressão um pouquinho mais complexa. Então, essas foram algumas referências utilizadas para esse trabalho. A gente agradece por assistir mais um vídeo aqui na plataforma Moretti. Obrigado.